Seja muito bem-vindo a mais um EngajaCast, o seu podcast diário sobre marketing digital e negócios. Esse podcast é oferecido pela EngajaTech, uma agência de marketing que vai criar uma máquina geradora de leads qualificados para o seu negócio. Fala galera, seja bem-vindo a mais um Daily, o seu Daily diário sobre marketing digital. O seu canal onde a gente vai falar sobre como vender mais, notícias sobre mercado digital, sobre IA e muito mais, tá? E hoje eu quero falar de um assunto bem legal, só para não perder o costume, que é sobre a alta do CPM, né? Eu tô num grupo de empresários e a galera lá tava reclamando sobre quanto que tá alto o custo de anúncio. Então, se você tem um negócio, se você faz anúncio, se você pretende fazer anúncio, é um assunto relevante para você, tá? O CPM está cada vez mais caro. Por quê? O que está ocasionando isso? E quais são as alternativas para você conseguir baixar o seu custo de aquisição? Porque o que acontece? Sabe o dólar? Quando o dólar aumenta, aumenta tudo, certo? Então aumenta o feijão. Sabe aquela história do pessoal que fala assim, eu ganho real, eu não preciso me preocupar com o dólar. Mas a gente sabe que não é assim. O dólar ele aumenta tudo. Ele vai aumentar serviço, vai aumentar custo de alimento, vai aumentar tudo. E também vai aumentar o CPM. Só que o CPM aumentar, ele é como se o dólar... É o mesmo efeito do dólar. Quando o CPM aumenta, o que mais aumenta? O custo por lead, o custo por clique, o custo por page view e, por consequência, o custo de aquisição de novos clientes. Então, se você faz alguma campanha ou se você pretende fazer alguma campanha, o CPM atrapalha diretamente os custos dos seus anúncios. Então, se antes você pagava no lead 5, 10, 15 reais e no seu custo de aquisição você pagava, vamos colocar lá, 100, 200, 300 reais, hoje você vai pagar 50 no seu custo por lead e você vai pagar 1.000 no seu custo de aquisição. Porque eu já expliquei algumas vezes aqui, galera, como que a gente faz esse cálculo, né? Você tem quanto a plataforma te cobra por 1.000 visualizações. Tá? Isso aqui é muito legal, muito interessante para vocês saberem como funciona todo esse mundo. E isso aqui é uma coisa básica que eu sei que muita gente não sabe. E é importante você saber. Você tem lá, custo por 1.000, que é o quanto a plataforma te cobra. Google, LinkedIn, Meta, YouTube, qualquer coisa. Qualquer plataforma de anúncio vai te cobrar por 1.000, tá? Por 1.000 visualizações. Vamos dizer que esse custo por 1.000, que varia de mercado a mercado, tá 30 reais. Se o dólar aumenta, porque é cobrado em dólar, né? Por mais que eles cobram em real, no final é dólar, tá? Você paga em real, mas o Meta não quer saber. O cálculo que ele faz por 1.000 é dólar. Então, se você paga ali no custo por 1.000, 30 reais, hoje, com o dólar aumentado, você vai pagar 50. Você vai pagar 50 reais a cada 1.000 pessoas que veem o seu anúncio. Vamos dizer que seu anúncio ele é mais ou menos. Ele não é nem bom, excelente, nem ruim. Ele é ok. Então ele vai estar com um CTR de 1,5% a 2%. Se ele tiver, ele vai estar nesse range se ele for médio. Se ele for muito bom, ele passa os 3. Se ele for muito ruim, ele fica abaixo do 1. Se você tiver um CTR desse, aí você vai ter um custo por clique de, vamos colocar, a gente colocou aí 1,5% a 2%. Vamos colocar 2%. Então, a cada 1.000 cliques, você vai ter 20 cliques. 20 cliques no seu anúncio. Então, você vai ter 1.000 para 20. Tá? Então, a cada, vamos dizer, 30 reais que você gasta, você vai ter 20 cliques. Esses 20 cliques, ou vamos colocar assim, 20 cliques, vai ter 20 cliques. Ou seja, você vai ter um custo por clique muito alto já. E por consequência,
X pessoas que entram na sua página, vamos dizer que dessas 20 pessoas que entraram na sua página, você perde algumas que não esperam carregar a página, se a sua página não for bem otimizada. Aí você tem 18 na sua página, que é bom, não é ruim. 18 pessoas na sua página, que veem o conteúdo da sua página. E aí, 5 convertem, que é uma conversão boa, até, dependendo do nicho. Dessas 5, você vai marcar a reunião com 3. Dessas 3, dificilmente uma vai fechar. Você vai ter que somar mais leads ali, mais reuniões feitas para um fechar. Certo? Eu tô pegando a média, tá? Você pode ser acima da média, você pode ter um resultado muito acima da média. Aqui a gente tem números maiores que esses. Eu tô colocando bem a média mesmo, que é os números medíocres, né? Então, galera, quando o CPM aumenta, todo o resto da cadeia aumenta também. Por isso que eu vejo tanta gente reclamando de custo alto de anúncio. Porque o CPM aumenta e tá difícil você achar uma fatia de mercado hoje com CPM baixo. Na maioria dos mercados o CPM tá alto. Todo o resto aumenta e a sua margem reduz. Às vezes, inviabilizando o negócio. Então, esse é o problema do CPM. E é por isso que faz anos e anos que eu falo a mesma coisa. Você precisa ter múltiplas fontes de tráfego na sua empresa. Se você quer que a sua empresa sobreviva pelos próximos 10 anos, você não pode depender 100% de anúncio. Se a sua campanha parar de funcionar, o que você vai fazer? Eu cansei de ver amigo que um mês faturou 1 milhão, no outro mês não faturou nada. Você tem noção do que é isso para uma empresa? Quebra a empresa. Então, como é que eu faço? Como é que eu me protejo, Gu? O que eu tenho que fazer para me proteger? 3 coisas que você vai anotar aí. 3 coisas. E a última, ela é a mais importante de todas. Primeiro, ter um empilhamento de funil correto. Ou seja, empilhar mais de um canal de entrada de aquisição pago, mais de um funil. Então, você vai ter o funil de captação direta. Eu fiz um vídeo só disso, tá? Que tá aqui no canal. E no podcast também. Você vai ter um funil de entrada. Você vai ter um funil de conteúdo. Você vai ter um funil de isca. Você vai ter um funil de vamos colocar, de prospecção. Então, você tem que ter mais de um funil. Se você depende 100% de um funil só, se esse funil parar de funcionar ou ficar caro, você pode colocar em risco o seu negócio. Então, é muito importante você ter. Essa é a primeira coisa, tá? Segunda coisa, você precisa produzir conteúdo. Você precisa criar oportunidades de criação de conteúdo orgânico. Você precisa ter estratégias orgânicas no geral, tá? Mas eu vou colocar aqui como principal você ter conteúdo. O conteúdo vai viabilizar geração de lead orgânico nas suas redes sociais. E com o alcance orgânico que a gente tem hoje, com a possibilidade de alcançar milhares e milhões de pessoas com um vídeo, não tem como você ignorar. Você ignorar é um erro. Então tem que produzir conteúdo para as redes sociais. Então TikTok, Reels, Shorts, etc. Dependendo do seu nicho. LinkedIn. Tem que produzir, galera. Tem que produzir. Não tem como fugir disso hoje. Não é vaidade produzir conteúdo. Não é vaidade. Não é um a mais. Não é uma estratégiazinha a mais. Não é só uma coisa de branding. É lead. É receita. É aquisição. E o seu conteúdo tem que gerar receita. Se não está gerando receita, é errado. Tá? Tem que ajustar. E o último, que é o mais importante, o bendito do SEO. A gente está fechando muitos contratos com empresas grandes agora. Por quê? Porque bateu a água no bumbum de todo mundo. O custo por 1.000 ficou... O CPM, né? Aumentou muito. O custo de aquisição aumentou muito. E a conta que eu fiz com um cliente que entrou agora, né? Ele tem o custo de aquisição de R$ 1.500. Então, o ticket médio dele é alto. Por volta de 20 mil. Então, ele tem um custo de aquisição de 1.500. Se ele fechar um negócio que seja, ele já consegue bancar o SEO. Se ele fechar 4, 5 negócios, ele paga toda a estrutura de SEO.
A partir do 5º negócio fechado, ele já começa a lucrar muito. E o SEO, ele tem um efeito longo prazo. E muita gente fala, então não vou fazer porque é longo prazo. Não, é o contrário. Você deveria fazer por causa do longo prazo. Porque se você parar de fazer SEO hoje, ele vai continuar dando frutos para você durante muito tempo. Então, o SEO ele é muito bom para longo prazo. Você ter uma recorrência de geração de leads. Até como eu falei numa reunião ontem também. Eu falei, é uma paz muito grande para a gente, às vezes, não rodar campanha num mês e mesmo assim fechar no azul, porque a gente tem lead orgânico. Então, você ter SEO é muito importante. Agora, quer saber onde você está errando? Quer um direcionamento? Quer um planejamento de conteúdo? Quer ajuda? Marca com os nossos consultores que está no link aqui embaixo, tá? Uma consultora vai te ligar, vai te chamar e vai marcar com você uma call, onde a gente vai dar esse direcionamento para você, tá? Do que você tem que fazer para acertar as coisas aí, acertar esses ponteiros nessas 3 vertentes, tá? Então, só repetindo, empilhamento de funil você tem que ter, conteúdo nas mídias sociais e SEO. Assim você se protege contra a alta da CPM, tá? Se você não fizer isso, você vai ficar refém do CPM. Se o Facebook ou se é outra rede social que você anuncia hoje aumentar os custos, você perde a oportunidade e você sai do mercado. Então toma muito cuidado com isso. Fechou, galera? Tamo junto e até a próxima. Valeu! Obrigado por ter escutado até aqui esse podcast. Se você tem um negócio e precisa alavancar as vendas desse negócio ou precisa de um suporte com marketing digital em todas as suas áreas, edição, postagem, criação, produção, conte com a gente. Nós estamos aqui para te ajudar. engajatech.com.